você abrisse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, nós vamos estar lendo aqui um trecho, talvez um dos mais conhecidos das Escrituras, mas talvez que nós tenhamos pouca compreensão a respeito. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos entender a palavra, nós precisamos meditar na palavra e nós precisamos praticar a palavra. Só assim o mundo vai ver Cristo em nós. Quando as palavras de Cristo, elas se cravarem nas tábuas de carne do nosso coração. Não existe outra alternativa. Ou nós vivemos um cristianismo verdadeiro, ou nós estaremos sendo escarnecidos por um mundo que não conhece a Deus, que se encontra nas trevas da sua ignorância. E a única solução para este mundo, irmãos, é a igreja. Porque a igreja é a porta-voz do reino de Deus sobre a terra. Não existe uma outra maneira de Deus se manifestar na terra a não ser através da igreja. E nós estamos nessa série de mensagens falando sobre a missão da igreja, o propósito da igreja, o motivo para o qual a igreja existe, foi estabelecida por Jesus na cruz do Calvário. Deus tinha um plano. Vou fazer, através do meu filho, que era unigênito, vou fazer dele o primogênito entre muitos irmãos. E eu vou fazer com que toda a terra se encha da glória de Deus. De que maneira? Através da igreja. Porque a igreja, ela manifesta o bom cheiro de Cristo, por onde ela passa. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta ao decorrer da mensagem. Capítulo 5, verso 13 a 16, de Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Jesus, ele usa dois elementos naturais que têm uma grande influência. O tema da mensagem de hoje é a igreja que influencia. A gente está vivendo um tempo que está na moda a palavra influencer. Influencers nas mídias sociais, onde a grande maioria dessas pessoas, elas estão procurando vender algo para você. Vídeos do YouTube, posts lá no Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Tem um único objetivo: vender coisas e fazer você sentir uma necessidade de coisas que na verdade você não precisa. Os grandes influenciadores são pessoas que são pagas por grandes empresas para te influenciar e te mover a uma ação de compra, de consumo. E tem dado certo, porque nós vivemos hoje numa sociedade extremamente consumista, que consome coisas que não precisam, adquirem coisas que não necessitam. E por isso a sociedade tem se tornado uma sociedade supérflua, uma sociedade superficial, uma sociedade que não se aprofunda em basicamente nada. Nós também temos os influenciadores políticos. Nós temos influenciadores na área do esporte. Nós temos influenciadores na questão cultural, os filmes, as músicas, os desenhos, tudo para influenciar. Tudo para mudar o comportamento e a mentalidade. E de fato tem dado certo, porque nós vivemos hoje
numa sociedade com uma mentalidade completamente anticristo. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que pensa na contramão da vontade, do querer e do pensamento de Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando. O livro de Mateus, ou melhor, o Evangelho de Mateus, foi escrito pensando nos judeus. Você tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos foi pensado na perspectiva do grego. O grego, ele pensava no varão perfeito, nos homens musculosos, corpos perfeitos. E é por isso que a ênfase ali de Lucas é Jesus, o varão perfeito. A perspectiva de Marcos, por exemplo, é na perspectiva dos romanos. Os romanos tinham como seu senhor César. E de repente a perspectiva de Marcos mostra que Jesus é o Senhor. Jesus é Kyrios. Mas Jesus é o Kyrios, é o Senhor que veio para servir, que veio para lavar os pés, que veio ser o Senhor que serve e serve a todos. João mostra a perspectiva de Jesus como Deus, a divindade de Cristo. Agora, o livro, ou melhor, o Evangelho, estou com mania de falar epístola para os evangelhos. O Evangelho de Mateus fala das perspectivas do judeu. Jesus de Nazaré é o Messias. Jesus de Nazaré é o Cristo. Jesus de Nazaré, o filho do José e o filho da Maria, é aquele que foi profetizado de Gênesis até Malaquias. É aquele que foi anunciado, que iria vir da parte de Deus, o Deus homem, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, viria para redimir Israel, redimir todas as coisas e estabelecer o reino dos céus sobre a terra. E Jesus, quando ele vem anunciando, ele começa lá em Mateus, ele começa o seu ministério anunciando o reino de Deus está próximo. E isso não foi colocado por acaso, porque o apóstolo Mateus, como ele está querendo calcar a sua ideia nessa perspectiva de Jesus o Messias, ele faz questão de salientar que o ministério de Jesus começa com ele, dizendo que o reino de Deus está próximo, porque esta era a expectativa do judeu. O reino de Deus que só poderia ser estabelecido pelo Messias. E de repente, Mateus especifica a fala de Cristo, falando sobre a vinda deste reino. Um reino eterno, um reino que não teria fim. Como dizendo, ei, Jesus de Nazaré é o Messias esperado. Jesus de Nazaré, que cresceu entre nós, perfeitamente homem, também é perfeitamente Deus. Jesus de Nazaré, o filho do Zé e o filho da Maria, é o Messias. Porque só o Messias pode estabelecer o reino dos céus. Ninguém mais. O reino de Deus é mais do que um lugar. O reino de Deus está centralizado na pessoa de Cristo. O reino de Deus é o próprio Jesus. O reino de Deus é uma pessoa. É por isso que sem Jesus não existe reino. Sem Jesus não existe igreja. Lá o apóstolo João fala, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Jesus é a vida, sem Jesus não existe vida, sem Jesus não existe absolutamente nada. Jesus, ele está no núcleo, no centro de todas as coisas. No centro da tua vida, no centro da minha vida, no centro da igreja, no centro do universo. É Ele que traz a providência e equilíbrio sobre todas as coisas. Não existe absolutamente nada fora de Cristo. Até mesmo aqueles que não creem estão debaixo da graça comum de Jesus Cristo. Até mesmo o ateu que diz que não crê no Senhor Jesus, ele é beneficiado pela graça inaudita e poderosa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
E Jesus, no capítulo 5, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Quando Jesus ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, Jesus está ali começando a estabelecer as regras do jogo, as regras do reino. Como esse reino iria se portar? Qual era a mentalidade deste reino? Este reino era um reino completamente antagônico e diferente do reino das quais as pessoas estavam acostumadas. Este reino não é um reino de homens, com uma mentalidade de homens. É o reino de Deus, com a mentalidade de Deus, com a perspectiva de Deus, com o olhar de Deus. E Jesus ele começa a colocar as diferenças entre os reinos. E os homens estavam acostumados, porque ao decorrer da história, reinos foram sendo estabelecidos. A gente tem o reino, por exemplo, o reino do Egito. Foi uma grande potência. Depois vem o reino da Síria, depois a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois a Grécia. Grécia do Alexandre o Grande. Depois vem a Roma. O Império vigente. O Império atual. Eles estavam acostumados com esses reinos e todos esses reinos se estabeleceram pela força. Todos os reinos humanos se estabeleceram por causa da sua força bélica, por causa da sua estratégia, por causa da sua expertise na batalha, nas guerras. Todos eles se contraporam sobre outros reinos, conquistaram outros reinos pela imposição. E Jesus ele começa a dizer que o reino de Deus é um reino completamente diferente desse reino que as pessoas estavam pensando. Jesus ele começa a dizer que o reino de Deus é o reino dos humildes. O reino dos homens é o reino dos altivos. O reino de Deus é o reino dos que choram. O reino dos homens é o reino dos que causam dor. O reino de Deus é o reino dos mansos. O reino dos homens é o reino dos brutos. O reino de Deus é o reino da justiça. O reino dos homens é o reino da injustiça. A gente vive num reino de justiça ou injustiça, irmãos? O reino de Deus é o reino da misericórdia. O reino dos homens é o reino da impiedade. O reino de Deus é o reino dos puros de coração. É por isso que Jesus disse que nós devemos ser como uma criança. O reino dos homens é o reino da crueldade. O reino de Deus é o reino dos pacificadores. O reino dos homens é o reino da guerra. Percebem que o reino de Deus é um reino completamente diferente do reino dos homens. Quando Jesus ele começa a traçar as leis do reino dos céus, a mentalidade do reino dos céus, Jesus está ali começando a implementar o pensamento de Deus no que diz respeito ao reino. Sim, ele é o Messias. Sim, ele é o Cristo de Deus. Sim, ele veio para estabelecer o reino de Deus, porém não na perspectiva daquilo que as pessoas esperavam. Deus não está preocupado com as tuas expectativas, meu irmão. Deus ele está apenas preocupado em estabelecer a sua vontade soberana. E toda a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Depois Jesus ele começa a estabelecer a identidade daqueles que fazem parte do reino. Primeiro Jesus está estabelecendo a mentalidade. Depois Jesus começa a estabelecer a identidade. Repita comigo. Primeiro, mentalidade. Depois, identidade. Uma identidade é formada por uma mentalidade. Por que nós vivemos hoje em tempos tão difíceis, onde as pessoas não têm mais identidade? A pessoa não sabe se é homem, se é mulher, se é pessoa, se é bicho. Estamos vivendo hoje um tempo que a pessoa fala assim: eu me vejo como um gato, me chame de Mimi. É até engraçado, mas é triste.
crise de identidade da humanidade, porque tem faltado uma mentalidade do reino dos céus. Por que as pessoas estão em crise de identidade? Por causa de uma mentalidade maligna. Porque no momento que você se centraliza em Cristo e passa a ter a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, você encontra a sua identidade em Cristo. E Jesus, falando sobre a identidade, ele fala sobre o sal e sobre a luz. Vocês são sal. Vocês são luz. 2 elementos da natureza que influenciam poderosamente. Não existe uma comida onde você coloque sal, que o sal não interfira diretamente no sabor. Não existe um lugar onde a luz brilhe, que as trevas permaneçam. Onde existem trevas, quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Comida está sem gosto, sem sabor. Você põe um sal. Você realça o sabor, você levanta aquele sabor daquela comida. Já pensou num churrasco sem sal, como seria? Você só tempera a carne com sal, mais nada, não precisa de mais nada. Põe um salzinho no churrasco, na carne, está de bom tamanho, não precisa de mais nada. É por isso que o mundo precisa do sal, de mais nada. O mundo só precisa da igreja, de mais nada. E é interessante a questão do sal. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Dá licença, irmãos. Tá difícil abrir. Alguém me ajuda a abrir esse trem aqui, pessoal? Vem, Esdras. Você sabe que o Esdras é o regente do nosso coral, né? Quiser entrar no coral, fala com o homem aqui. Obrigado, viu, Esdras? Tá difícil, né? Imagina com o microfone na mão. Rapaz, o negócio é tocar piano, rapaz. Não, dá para tua esposa lá, que ela deve ter uma unhona lá. Vai lá. Dá para tua esposa lá. Pessoal, o rapaz rege coral, vozes, piano, não conseguiu abrir o copinho. Você vê? Cada um com o seu dom, né, pessoal? Glória a Deus. Obrigado, Esdras. Viu? Não esquenta a cabeça que eu também não consegui abrir. Então, levamos lá para o departamento dos copos. Abertura de copos. Se você não está conseguindo abrir o teu copinho, leva no departamento. Nossa igreja tem um departamento de copos. Para abertura de copos. Obrigado, irmão. Salva de palmas para o Esdras, para o nosso irmão aqui. E é interessante sobre o sal, porque o sal, ele tinha um alto valor na época de Jesus. O sal, ele era chamado de ouro branco nessa época. O sal, ele era feito em grandes blocos, onde nesses blocos havia não apenas o sal, mas outros minerais misturados. O que fazia com que esses grandes blocos de sal fossem ricos em nutrientes. Então, o sal ele era usado para tudo, usado até para remédio. O sal ele era tão valioso, que existiam pessoas que preferiam receber o seu salário em sal. E daí vem a palavra salário do sal. Sal era muito valioso. E nós vamos aprender sobre a pedagogia do sal. Por que Jesus fala que você é sal do mundo? Você é sal da terra. Em primeiro lugar, o sal, ele tem um alto valor monetário. As pessoas queriam receber em sal. Por quê? Porque comprando sal hoje, amanhã já valia outra coisa. O sal, ele tinha rentabilidade. O sal, ele se valorizava. Por isso, algumas pessoas gostavam de receber o seu salário em sal. E da mesma maneira, eu quero dizer para você que, assim como o sal é precioso, eu quero dizer para você que você, Igreja de Jesus Cristo, é precioso para Jesus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu não sei se você já se tornou alguém invisível. Eu já me tornei. Já aconteceu comigo de eu me tornar alguém invisível. Chegar num lugar e ninguém me notar.
sair e ninguém me notar. Você perder a relevância de uma tal maneira que as pessoas nem notam mais que você existe. Eu me lembro que nessa época eu me senti um lixo, irmãos. Eu sei que esse sentimento não é um sentimento que só eu passei ou posso passar. Você talvez esteja passando por isso. Talvez você esteja passando por tantas lutas, por tantas humilhações, por tantas agruras na sua vida. Você tem enfrentado tantas lutas e você talvez esteja se sentindo nada ou menos do que isso. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você é precioso para o Senhor. Deus, Ele está interessado na tua vida em usar você como um instrumento de justiça para o seu reino. Você faz parte de um projeto eterno de Deus que foi planejado antes mesmo da fundação do mundo. Mesmo que os homens não te valorizem, saiba que Jesus Cristo, o Messias de Deus, Ele te dá todo o valor, Ele te comprou com precioso sangue. Em Isaías capítulo 43, verso 1 a 4, diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Eu vou dizer assim, vou fazer alguns trocadilhos aqui. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Igreja Central. Que te formou, ó Igreja de Salto de Pirapora. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos. Digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Você é precioso para Deus. Não ouça as palavras pessimistas daqueles que não conhecem a Deus. Ouça as palavras do Senhor da tua vida, Jesus Cristo. E aqui está dizendo: visto que fosses precioso aos meus olhos. Outra característica do sal é que o sal era usado também para fertilizar a terra. A palavra sal aqui no grego é gê. Então, quando ele está falando sal da terra, ele está querendo dizer o gê é o solo. Jesus, ele falava para a grande maioria daquelas pessoas que eram ligadas à pecuária e à agricultura. As pessoas estavam entendendo muito bem do que Jesus estava falando quando Jesus falou: vocês são o sal da terra, porque os agricultores eles usavam o sal para potencializar o adubo, para fertilizar a terra, a fim de que a terra pudesse produzir em grande escala. Solo fértil, árvores fortes, frondosas, frutíferas, alimento para a população, alimento para o vilarejo. O inverno está garantido, não vai ter falta de comida, porque solos fortes, solos férteis, significa comida na mesa. Da mesma maneira, meus irmãos, nós fomos chamados para potencializar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas você tem ajudado? Quem você tem mirado como missão de vida para tornar a vida dessa pessoa melhor? Nós vivemos um tempo onde nós estamos tão ensimesmados, tão mergulhados no nosso egocentrismo, nas nossas coisas, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas. Nós não conseguimos mais levantar os nossos olhos e olhar para o nosso próximo. Nós estamos tão preocupados em olhar para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio ego e para as nossas próprias necessidades.
É o edomismo no seu apogeu. Todos preocupados com o seu bel prazer. E é por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja: todos estão preocupados somente com o que é seu e não com o que é de Cristo. Porque quando nós não levantamos os nossos olhos para o nosso próximo, nós estamos voltando os nossos olhos e virando as nossas costas para o próprio Jesus. Nós precisamos olhar para as pessoas, nós precisamos nos envolver com pessoas, para fertilizar a vida dessas pessoas e fazer da vida dessas pessoas frutífera para a glória de Deus. Nós somos o sal da terra, nós temos o ingrediente necessário para fazer com que as pessoas sejam levantadas em nome de Jesus. Você tem Jesus. Para quantas pessoas você tem pregado o Evangelho? Você tem Jesus, você conhece a Boa Nova. Quantas pessoas você tem discipulado, caminhado junto, investido tempo, investido vida, para que a vida dessa pessoa se torne melhor, para que aquela família se torne melhor, para que aquele casal se entenda, para que haja paz na casa. As pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, as pessoas do seu convívio, quem é a pessoa que você tem investido para que ela frutifique, para que ela se fortaleça, para que ela encontre o Senhor Jesus? O sal também ele era usado para selar alianças. Olha que coisa. Porque assim como o sal ele conserva o sabor, ele conserva que os alimentos eles apodreçam, assim, alianças eram seladas com sal como um sinal dizendo: essa aliança ela não pode ser quebrada. Essa aliança ela não pode perder a sua validade. Em Números capítulo 18 e 19 fala sobre isso. E a gente vê ao longo da história homens que tiveram aliança com Deus. Noé teve uma aliança com Deus, onde Deus ele prometeu para Noé que nunca mais ia destruir a terra com água. Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, falando que a da sua descendência seria mais numerosa do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Deus fez aliança com Moisés através do pacto da lei. Deus fez aliança com Davi, que dele viria o Messias, que o seu trono permaneceria para sempre. Jesus, no capítulo 22, 20 de Lucas, fala: uma nova aliança eu tenho com vocês, aliança do meu sangue. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Capítulo 5, 18 a 20 de 1 Coríntios diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, nós temos a mensagem que pode trazer pessoas a terem uma aliança com o Senhor. É nossa obrigação, está sobre o nosso encargo, a proclamação do Evangelho da paz. Porque através do Evangelho, pessoas podem ser reconciliadas com o Senhor. Pessoas podem ser trazidas para essa aliança maravilhosa, da qual fazemos parte. Fazemos parte dessa aliança não pelos nossos méritos, por qualquer coisa que tenhamos feito, mas fazemos parte desta aliança porque Ele nos amou, Ele nos encontrou, Ele nos buscou, como aquela 100ª ovelha perdida. Cada um aqui é a 100ª ovelha que tinha se perdido. Cada um aqui é o filho pródigo que foi embora e voltou para os braços do Pai. Todos nós nos desviamos de Cristo através do pecado de Adão. Mas pela graça do Senhor Ele nos encontrou, Ele nos achou. Ele nos achou porque alguém resolveu pregar o Evangelho. E você escutou. E esse Evangelho transformou o teu coração. O Evangelho que transformou o teu coração é o mesmo Evangelho que quer transformar a vida do teu vizinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a luz. Luz, no grego, é fos. Quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo,
Jesus ele não está falando que vocês são uma luz grande que tem luz própria, mas é faíscas de luz, fagulhas de luz, é como luzeiros, é uma lâmpada. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz da verdadeira luz. E é interessante essa questão da lâmpada, porque na época de Jesus, as lâmpadas, para que elas ficassem acesas, elas precisavam de azeite. Sem azeite, sem luz. E o azeite, ele tem uma figura interessante na Bíblia, porque o azeite, ele significa o Espírito Santo. Isso quer nos dizer que sem o Espírito Santo nós não podemos brilhar a luz de Cristo. É por isso que nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque à medida do enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas, será a intensidade que a luz de Cristo irá brilhar, irá resplandecer à nossa volta. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja estava orando, foi cheia do Espírito Santo, saiu para fora para pregar o Evangelho. Por que nós estamos tão ensimesmados e tão acomodados no nosso lugar, no nosso banco, na nossa igreja? Talvez porque falta ser cheio do Espírito Santo. E por que não somos cheios do Espírito Santo? Talvez porque falte oração. A igreja ora, a igreja é cheia e a igreja é enviada. Uou! Precisamos orar para sermos cheios, para sermos enviados com ousadia e pregar esse evangelho da paz, da reconciliação, da aliança. Eu tenho falado muito sobre oração com os irmãos sabem. Porque a oração é a chave. Vida de oração significa vida cheia do Espírito Santo. Vida cheia do Espírito Santo significa uma vida que ilumina. Aonde você passa, você vai iluminar. Não vai existir trevas onde você estiver. Porque você está cheio do azeite, assim como a lâmpada. Glória a Deus. É interessante também, outro aspecto da luz é que a luz, quanto mais alto estiver a luz, mais ela irá iluminar. Versículo 13 do capítulo 5, ele fala que vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Interessante, porque na época de Jesus, as casas, elas eram revestidas de cal. As casas eram revestidas de cal para evitar a umidade e evitar o calor. Então as pessoas tinham esse costume de rebocar as suas casas com cal. E as casas que ficavam no alto dos montes, elas tinham uma característica interessante, porque as casas eram revestidas de cal. Mas à noite, ao iluminar das tochas, das luzes, das lâmpadas, das fogueiras, essa luz refletia nas casas brancas e as casas ficavam incandescentes. E quando você olhava ao longe, aquela cidade no monte, parecia um grande bloco de luz, que servia não apenas para iluminar a região, mas também servia de identificação, para que as pessoas não se perdessem. As pessoas usavam as cidades iluminadas para referência, para não se perder. E quando você coloca uma luz em cima, você aumenta o alcance de iluminação dessa casa. Jesus não estava falando isso por acaso, porque em Efésios capítulo 2, verso 4 a 7, diz que Jesus ele nos ressuscitou e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, você está nos lugares altos. E por que Deus coloca você em um lugar alto? Para que você possa ter abrangência na questão da iluminação. Em outras palavras, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai iluminar, mais você vai resplandecer a sua luz. Eu preciso estar perto de Jesus.
Jesus está nas regiões celestiais. Eu preciso estar perto de Jesus. Eu preciso buscar relacionamento, intimidade, proximidade com Jesus. Porque quanto mais eu estiver perto de Jesus, mais a sua luz irá resplandecer através de mim. Agora vamos a algumas aplicações aqui. A outra coisa interessante, eu sei que eu estou tentando correr aqui, irmãos. Interessante que a luz, ela, quando é acesa, ela não chama atenção para si. Ela chama atenção para onde ela aponta. Acende uma luz, acende uma lanterna, você não olha para a luz, ela não chama atenção para si. Ela chama atenção para onde ela está iluminando. Nós não fomos chamados para chamar atenção, irmãos. Nós fomos chamados para apontar para Cristo. Nós somos a luz que reflete a sua luz, a luz de Cristo, para apontar para Jesus. É Ele que precisa estar em evidência. É aquilo que João Batista disse, que diminua eu e Ele cresça. Importa que eu diminua e Ele cresça. João Batista é aquele que apontava para Jesus. É interessante, capítulo 1, versos 6 e 9 de João, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quando o João Batista vê Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem solução para os problemas das pessoas, mas você pode apontar para quem tem. Jesus ele tem. Você não tem o poder de curar ninguém, mas você pode apontar para aquele que pode curar todas as enfermidades, enfermidades da alma e do corpo. Você não tem todas as respostas para as indagações da vida, mas você pode apontar para aquele que tem todas as respostas. Você pode não ter saída, e nem condição de apontar uma saída, mas você pode apontar para o Cordeiro. Eu quero exortar os irmãos a apontar para o Cordeiro nessa noite. Você pode apontar para a solução, você pode apontar para a saída daquele que se encontra sem saída. Algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, saiba que você é precioso para Deus. Segundo, use os dons que Deus te deu para edificar pessoas. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra da reconciliação. 4, seja cheio do Espírito Santo. É Ele quem te capacita a cumprir a missão. 5, tenha intimidade com o Senhor. Sua intimidade com Deus irá se refletir naqueles que estão à sua volta. 6, não queira ser o Salvador. Aponte para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não temos o poder de fazer as pessoas se converter, irmãos. Às vezes a gente quer convencer as pessoas no braço, na fala, no argumento, na força. A gente quer converter as pessoas na marra. Não, você só tem que apontar. O Salvador é Jesus. Partindo para a conclusão, eu quero pedir para o Ministério de Louvor já subir aqui. A missão da igreja, como súdita do reino dos céus, não é reter a própria virtude, mas exteriorizá-la através de uma vida cheia do Espírito Santo, como sal da terra e luz do mundo. Fomos chamados para influenciar, mostrar o caminho, apontar para o Cordeiro. Portanto, que a nossa vida cumpra o seu verdadeiro propósito, que é brilhar a luz de Cristo, manifestar as suas obras diante dos homens, glorificar o Pai que está nos céus. Deus abençoe a sua vida.